Okay, so this is Got It 3. Today is May 31st. So we are recording this lesson. And we must get started from lesson 7. Because in the video, we read the conspiracy theories from page 70. I sent the answer from page 71. And we just didn't do the questions. Nicholas, did you have the chance to see the video, or you didn't see the video? Okay. So in order to answer these questions from page 70, we've got to listen to the 4 conspiracy theories. What is a conspiracy theory? What do you think it is? But what it is? What is a conspiracy? That's the great definition that we have there. Let me just find the audio. It says, in that black block, it says, a conspiracy theory is a story that says a group of people have secretly agreed to hide the truth about an important event or situation from the public. Here are some of the best we've discovered online. So one particular example, to my opinion, is that one that says the earth is flat and not round. What do you think of this conspiracy theory? Yes, if the man has gone to space and taken pictures from satellites, you have satellite pictures, and all the other planets around, why just Earth is flat? So it's kind of weird, I understand. So this is 2.19. Have it ready. Culture Club C. We were Page watching 7. YouTube videos. Exercise 2. The Best conspiracy theories. A conspiracy theory is a story that says a group of people have secretly agreed to hide the truth about an important event or situation from the public. Here are some of the best we've discovered online. Roswell crash. In July 1947, something crashed at Roswell in New Mexico in the U.S. It must have been big. There were pieces of metal all over the desert, and some people said they'd seen lights in the sky. So, what crashed? The official report explained that it was a weather balloon. However, some people think that it was an alien spaceship and that the American government discovered alien bodies. But that can't be true, can it? Apollo moon landing. On July 20th, 1969, millions watched Neil Armstrong and Buzz Aldrin land on the moon. Or did they? Some people believe NASA might have filmed Armstrong and Aldrin in a studio on Earth. They explained that there weren't enough stars in the clip and that the flag was moving strangely. However, many experts say that this evidence doesn't prove anything. Hundreds of people have written about this theory online.
You don't believe them, do you? The Bermuda Triangle. The Bermuda Triangle is part of the Atlantic Ocean between Miami, Bermuda, and Puerto Rico. Some ships and airplanes have disappeared there, and pilots and captains have reported that their instruments stopped working. However, experts say the number of accidents isn't unusual, and the Bermuda Triangle didn't appear in a 2013 list of the world's 10 most dangerous waters. So you'd feel safe to travel there, wouldn't you? Mind reading. This might be the strangest conspiracy theory of all. A few people believe that some of the world's governments have invented a machine that can look into our minds and read our thoughts. To prevent this from happening, you should cover your head in aluminum. You can make your own hat using the kind of aluminum foil you might have in your kitchen for covering food. You may look a little silly, but it sounds like a good idea, doesn't it? Okay. Which of these conspiracy theories you have heard before? Yes, which one? Among these four. The Bermuda Triangle conspiracy. It's quite popular, but there is a quite scientific reason why. Essa região do Triângulo das Bermudas é onde os hurricanes começam, da onde esses hurricanes que atacam o sul e chegam até certo ponto do Midwest americano. Exatamente, é a diferença de temperatura de massa de ar, né? A água é extremamente quente, e aí vem uma massa de ar fria de outro ponto do planeta, o que causa um choque, né, de temperatura, e aí você tem um mar revolto, muito hurricane, e é por isso que muitos acidentes acontecem. Até no texto, se você observar, há uma lista feita por não sei quem, porque eu não sei se é esquecida quem é responsável por essa lista, dos 10 lugares mais perigosos em água no mundo. O Triângulo das Bermudas nem apareceu na lista de 2013. Então, yeah, it's really improbable. Agora, now we've got to talk about this. Apollo Moon Landing. Você acha que o homem ter pisado a Lua, when man landed on the moon, that was staged? Stage é palco, então quando você tem stage, quer dizer que ele foi encenado. Encenado, é reverse. Encenado. Muita gente acredita que isso não aconteceu. So as many people don't believe it really happened, I would like to know, Nicholas, your opinion about it. But it kind of sounds stupid to stage that. Tem um físico negro muito famoso, tão famoso que eu não lembro o nome dele, meu Deus do céu. Let me do the research here on the internet. Deixa eu ver. Vou colocar Black American Physicist, vai aparecer ele. Physicist. O próprio. O nome dele. Tem que lembrar do nome dele sempre. Não consigo memorizar o nome dele. Esse aqui. Neil
Deixa eu compartilhar. His name is Neil deGrasse Tyson. Ele tem uma explicação. Eu vi um trecho bem curtinho. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma explicação que debunk the conspiracy. Simplesmente cai em xeque, ninguém mais pensaria em que isso fosse uma conspiração. Nós tem várias entrevistas dele, Every Press, on Man Landing on the Moon. Tá aqui. Só para ter a certeza que está gravando para o pessoal que está em casa, deixa eu só. Eu tenho que às vezes parar o compartilhamento e começar de novo. For everyone that says that the 1970s moon landing was fake, that it was done in a Hollywood studio somewhere, what do you say to them? Well, I have several replies. One of them is, isn't it amazing that our technological and scientific achievements are so great that members of the civilization that created it are in denial of it? What a compliment to how far that technology has come. Nice. What a compliment. Thank you for the compliment. Thank you for the compliment. That it's mystery and magic to you done on a Hollywood set. What a compliment that is. But two other responses. So this is a joke, actually. This next one is a joke, but it's a fun joke. So NASA goes to Hollywood and they say, okay, we got to fake this moon landing. So what will it require? Yeah. And they said, well, we got to do this, and we have to actually have a launch, all right, because people see the launch, and we got to do this. Right. We got to have a set, and we have to evacuate it, and so that the dust falls quickly, and have to put them on point joists so that they look like it's not regular gravity. But we did all this research, and we concluded that what's way simpler than that is to film it on location. Okay. So they filmed it on location. They faked it on location. All right. So the third one is there's 10,000 scientists and engineers, plus or minus a few thousand. You saw the launch. You can calculate how much fuel is in that rocket. The rocket is 36 stories tall, and the astronauts are up here. And the rest of that is fuel. Mm-hmm. It's a controlled bomb, basically. And they're right here. All right. And then they launch. And we have warehouses of engineering drawings trying to get this Saturn V off the ground. And all of the preliminary ones, you've seen the videos of rockets exploding on the launch pad. Thankfully, no one was aboard. They were test runs. So all of this is happening leading up to the Saturn V rocket. So there it is. I would submit to you that to fake all of that would require so much effort that you might as well just do it. Okay? And calculate how much fuel this is. That's enough fuel to go into orbit, go to the moon, orbit the moon, come back to Earth. That's how much fuel is actually in the rocket. Mm-hmm. And at launch, where do you think it was going? To like the Piggly Wiggly? To get groceries? Where do you think this rocket was going? I'm sorry, I'm screaming at you here. Sorry. One thing that all conspiracy theorists have in common, all of them, mm-hmm. is they already know the answer that they want.
And where they don't have data to support it, they invoke a cover-up. And that enables them to gap across places that they cannot otherwise support with data. I had a friend who, a full-grown man, otherwise rational, said to me, Neil, I've read the websites that doubt that we landed on the moon, and they're pretty convincing to me. But if you tell me that we landed on the moon, I'll believe you. And I said, it has nothing to do with my authority over information about what you should believe. It was interesting because he respected me enough that my simple statement would over. I asked him, what evidence do you seek that would have you believe that we landed on the moon? He said, well, if we had photos of the landing sites, because you can't do that from Earth because through the atmosphere, the resolution is not fine enough to see that. But the Japanese have sent satellites that orbited the moon and reconnaissance satellites. I said, there's this satellite, and 4 years ago, whenever I had this conversation with him, it got images, and you can see the landing site, you can see the tracks from the rover, and you can see all right? And he said, okay, so he goes, and the next day he said, Neil, I saw that website, but I noticed that the NASA logo was also on that website, along with the JAXA, all right? And so I don't know if I can trust it. I said, you asked me what evidence would convince you. I just presented you that evidence, and you're not convinced. There's nothing more this conversation can do. I can't. We're done here. We're done. We're done. I really like him. There are many. And I really enjoyed the fact that he said, in order to fake the whole thing, it would cost much more. It would give more trouble than actually going to the moon. So that to me was very convincing. To me, so convincing. Okay. Here we have to do questions 1 through 7. So we may start unit 7. What do other people think happened at Roswell? Roswell crash, it was the first one. Eu tô fazendo a 2. Que a 1 seria a leitura dos artigos, tá? Então, eu já tô fazendo isso, a 1 da 2, exatamente. Então, vamos tentar responder. What do other people think happened at Roswell? Roswell é uma cidade que fica em New Mexico. E lá houve um acidente. Algo atingiu a cidade e aquilo se estilhaçou em pedaços de metal. E até hoje ninguém sabe o que de fato aconteceu. Porque olha lá, no vídeo que eu gravei para vocês, eu pedi para numerar. Se você numerar, cada quadrinho dão 10 linhas cada um deles. Vai ficar mais fácil para eu te dizer onde você vai localizar a resposta. E você tem highlighter, Nicolas? Você vai pegar o highlighter para mim? E você vai passar o highlighter em 3 dessas teorias da conspiração.
No Roswell Crash, você vai destacar a partir da linha 7, no however, e destaque até onde termina na palavra bodies, na linha 10. However, some people think that it was an alien spaceship and that the American government discovered alien bodies. Bloco da Apollo Moon Landing. Linha 7, você vai destacar a partir do however também. However, você vai até onde fala theory online. E no da Bermuda Triangle, também você vai partir do however, linha 6. E vai destacar até onde tem um ponto final dizendo waters. No vídeo que eu gravei para você, eu chamei a atenção da palavra however. Sim? However é uma palavra mais chique para essa conjunção adversativa, que é a palavra but. But é mais. No entanto, todavia, contudo, embora. Embora, contudo, então, porém, também. Nós temos vários, né? Então, however, but, nós temos também em inglês outras. Se quiser uma palavra mais chique ainda do however, tem essa aqui, ó. Where. Isso aqui é muito, essa e essa aparecem demais em textos de interpretação, em provas de Enem, concursos públicos, vestibulares de modo geral, em que as provas de inglês, há muito, muito tempo, não é mais cobrado tanto conhecimento gramatical, mas o seu entendimento de textos. E os textos não são práticos, né? Você já deve estar vivenciando isso na escola. É texto tirado de artigo científico, da revista National Geographic, de algum paper de médicos da OMS, né? Organização Mundial da Saúde e tal. Textos da ONU. Então, tem muito com essas. Isso aqui é bem informal. Então, where ou however, traz essa ideia do embora aí, exatamente. Então, o que acontece? O governo americano, em relatório oficial, eu estou lendo um pouquinho acima da onde você passou o marca-texto, o relatório oficial explicou que foi um weather balloon. Existem balões que são lançados por serviços meteorológicos. Então, esses balões nos mandam informações de mudanças climáticas, de possíveis precipitações, neve, inundação. Muitas das informações do clima a gente não obtém só de satélite, mas através desses balões. Então, o que o governo oficialmente justificou foi que um balão desses caiu. Foi isso que aconteceu. Só que, olha, a resposta da número 2 está a partir do however. Então, eu vou te fazer essa pergunta novamente. What do other people think happened to Roswell? Some people think that it was an alien spaceship, and that the American government covered alien bodies. Absurdo, né? Absurd, literally absurd. Aí a gente fala para ele. Você acabou de colocar, né?
E o pior é que você não vai conseguir mastigar, né? Não. Vai ter que dar uma sopinha hoje, e vai, e papinha essas próximas. Eu sei, eu usei esse fixo, eu usei por 3 a 4 anos. E depois usei o móvel. Aí o móvel eu usei por mais um 2. Nossa. Muito tempo, muito tempo. Eu já tentei comer lá em casa um pão lá, que ainda tava. Nossa, e olha que pão, né? Nem é para ser tão difícil de mastigar. Já tem carne, então, né? Fica aqui, ó, franguinho, carne moída. Ah, olha só, então algumas pessoas acreditam que, na verdade, foi uma espaçonave alienígena e que o governo americano descobriu corpos de aliens por causa desse acidente. Ah, viu, então. Número 2. What event did millions of people watch on TV on July 20th or 20th, 1969? Millions of people watching Neil Armstrong and Buzz Aldrin land on the moon. All right, o nome dele é Neil Armstrong. O meu pai tem lembrança dessa imagem. O mundo parou mesmo para assistir isso aí, ao vivo. Ao vivo. Foi ao vivo. Acredito que foi ao vivo, sim. Porque está dizendo aqui, ó, people watch on TV on July 20th. Foi no dia, né? Pode não ter sido em tempo real por causa do delay, né? Porque até aqui, quando a gente tem uma aula pelo Zoom, quando eu falei alguma coisa, eu já falei e você escuta segundos depois, né? Mesma coisa você quando você está na sua casa. 3. What do some people think think really happened and why? Ali eu acho que você vai entrar no highlighter do outro bloco. Mas não, not really. É na linha 3 para 4, tá? A resposta dessa. Some people believe NASA might have filmed Armstrong and Aldrin in a studio on Earth. Aham. A pronúncia dessa sigla, porque é a NASA, é uma sigla. É NASA. NASA. Se você assistir de novo ao vídeo do Neil, aí você vê que eu já esqueci o nome do físico. Neil, eu lembro que o nome dele é Neil. Não consigo fechar aqui, peraí. deGrasse, Neil deGrasse. Ele pronuncia NASA. Não sei se vou conseguir achar o ponto que fala nessa. We have warehouses of engineering drawings Ele fala nessa aqui. that orbited the moon and reconnaissance satellites. I said, there's this satellite, and 4 years ago, whenever I had this conversation with him, it got images, and you can see the landing site, you can see the tracks from the rover, and you can see right? And he said, okay, so he goes. The next day, he said, Neil, I saw that website, but I noticed that the NASA logo was also on that website, along with the Jackson. NASA logo. O logo da NASA, NASA logo. All right. What strange events have happened in the Bermuda Triangle? Some ships and airplanes have disappeared there, and pilots and captains have reported that their instruments stopped working. Stop working. Muito bom. Why do other people say that the Bermuda Triangle is safe? Aí eu acho que pega essa parte do highlighter.
of the Bermuda Triangle didn't appear in 2013. 2013. Each of the worst and most dangerous water. Yes. What machine do some people think that governments have invented? A few people believe that some of the world governments have invented a machine that can look into Into your minds and read your thoughts. our thoughts. Uh, Our thoughts. Então, essa daqui é uma das mais absurdas, talvez, de todas. Não sei, eu não sei qual que ganha mais, se é a Apollo ou essa. Que alguns governos mundiais teriam inventado uma máquina que pode investigar nossas mentes e ler nossos pensamentos. Você acha isso possível? Mas a empresa do Elon Musk não está inventando alguma coisa, Mind Link, que é tipo uma cápsula, alguma coisa, eu posso estar falando besteira, mas alguma coisa, tipo um microchip, alguma coisa que vai ser instalada no interior da nossa pele. não, isso eu não vejo. Essas coisas, não é que eu procuro, elas chegam até a mim. Deixa eu ver, tem até o nome da empresa, inclusive. Oh, meu Deus. Eu disse melhor comigo, porque eu já faz um tempão com isso, mas que bate. Mas toda vez que ela ajusta também dói, né? Mas também Foi posto hoje, né? É alguma coisa, esse Neuralink, ó. É isso aqui, ó. É o Neuralink, deixa eu compartilhar com o pessoal que é em casa. Não vi a data, olha, é de 29 de maio de 2023, então é atual esse texto. E se sabe até agora, né, sobre esse chip cerebral. Chip cerebral da Neuralink recebeu autorização para primeiros testes em humanos. O dispositivo promete reverter condições incuráveis como paralisia e a cegueira. A Neuralink, empresa de chips cerebrais do Elon Musk, recebeu da Food and Drugs Administration, FDA, órgão regulatório de saúde dos Estados Unidos, autorização para realizar o seu primeiro estudo clínico em seres humanos na última quinta-feira. Os testes prevêem a implantação de um dispositivo no cérebro de cobaias, preveja isso, né? A implantação de um dispositivo no cérebro de cobaias humanas, com a promessa no futuro reverter condições incuráveis, como a paralisia e a cegueira. A autorização foi concedida em meio à investigação que a companhia enfrenta no país quanto a falhas no manuseio de experimentos em animais. A empresa anunciou a recente aprovação para a realização do experimento por meio de um tweet. Na publicação, a Neuralink disse estar trabalhando em estreita colaboração com o FDA e que a permissão representa o primeiro passo importante que um dia permitirá que a nossa tecnologia ajude muitas pessoas. Para entender mais sobre o assunto que está em jogo na invenção do Elon Musk, confira o guia Tech Tudo com o que se sabe até agora sobre esse microchip. Isso aí. E ele também é um dos envolvidos na invenção do ChatGPT. Tem usado o ChatGPT para fazer seus trabalhos? eu quis saber isso meio com a minha mãe ainda precisa. Mas os professores têm que estar atentos a isso, né? It's crazy. Deixa eu falar um pouco hoje. Vamos deixar para daqui uns 5 minutos. 5 minutos. Wait. Segura aí, não esquece.
Não, mas Tá, beleza. Then, deixa eu ver. What other people say? Não, já foi, já foi. Tá. A 7, acho que é a última, né? How can you protect yourself from this machine? Como é que a gente consegue, se caso essa, eu vou colocar in between quotations, se essa máquina que lê a mente, ela de fato existe, qual é de acordo com o texto, que técnica a gente pode fazer uso para evitar que leiam a nossa mente? prevent this from happening. You should cover your head in aluminum. Aluminum. Não sei se você já viu isso em filmes, até comerciais de TV, vídeos do pessoal com um chapeuzinho de papel alumínio, com com a pontinha assim. É por conta dessa teoria da conspiração. That's the idea. Ok. 4 perguntinhas aí a gente consegue encerrar e a gente deixa o início do capítulo 7 para semana que vem. Nicholas, do you believe everything you read on the internet? It's impossible, right? Impossible. But obviously there must be, there must be something that is real. Ali era um site que eu acabei de compartilhar, que é um site que eu acompanho de novidades de tecnologia. Aquele site, eu acho que ele é reliable. Olha a palavra crível, confiável. É a palavra reliable. Reliable. E também nós temos como sinônimo, eu adoro essa palavra, que é trustworthy. Trustworthy. Tudo a mesma coisa. Confiável, confiável. Repita para mim. Trustworthy. Trustworthy. É que aqui não é? Trustworthy. Reliable. Reliable. Então, vou fazer uma adaptação à pergunta. What websites, quais sites, what websites do you find trustworthy, that you find reliable? Porque você tem que, por ser estudante e eventualmente fazer, né, suas provas de seleção, concursos públicos, né? Eventually. Sempre vai ter perguntas do cotidiano, perguntas do dia a dia, perguntas, né, de atualidade. Nem sempre a gente é questionado só história, física, biologia, matemática clássica, mas perguntas do cotidiano. Então, de onde você tiraria notícias que você acharia confiável? That's a good one. That's a wonderful answer. Can you give me an example? That's interesting. Like, Quando tinha que fazer o perfil até, uhum. tinha o próprio site dele, você entra lá, vê os livros. Ok. Ali você está buscando informações pontuais. A data de uma prova, o que vai cair na prova, isso é obviamente faz sentido. Mas eu digo assim, fontes de notícia. Tem que buscar agências de notícia. Agências de notícia. Aí toda agência de notícia, Reuters, por exemplo, que agora eu estava propagando uma desse site de notícia. Muitos deles têm tendência, todos são tendenciosos. Todos vão ter uma interpretação, ou do lado da esquerda, ou do lado da direita, ou... Porque a invenção jornalística
Não existe. Eu achei que você estava se referindo, por exemplo, a sites da OMS, por exemplo, sites da ONU, né, sites de órgãos oficiais. E aí, sim, você, né, a gente pelo menos tem que né, tentar acreditar. Eles publicam. Okay. Are there eu estou tentando lembrar de uma outra famosa, uma agência internacional de notícias. Não, it escaped me. Are there any, oh, não, eu já perguntei. How do you check the information you find on the internet? Então, como você chegou numa informação, mas sabe que a gente não pode simplesmente passar adiante essa informação, porque você só buscou numa única fonte. Então, como é que você faz? How do you double check that information? check other websites. And you know the secret beside, because now people are using ChatGPT justamente para ter uma maior filtragem daquela informação. No Google, pelo menos as primeiras 5, 6, 7 páginas daqueles links são todos links pagos. Então, quando você busca uma informação no Google, o ideal, eu já faço isso já de cara, eu já vou lá na página 7, já vou na página 8, eu vou passando, assim, ó, eu não vejo as primeiras páginas. Eu lembro uma vez que eu um aplicativo, era, sei lá, alguma coisa. E aí eu fui lá pesquisar sobre ele. A primeira mensagem lá que apareceu falando sobre ele era do próprio aplicativo. E adivinha, não tem, né? Aí eu já fiquei um pouco desconfiado. Temos que sempre buscar a outra fonte boa de fóruns. Tá? Fóruns de pessoas, por exemplo, se você está buscando. Eu quero baixar um bom editor de texto. Editor de texto, não de vídeo. Eu estou procurando até hoje, estou procurando um bom editor de texto. Você vai em fóruns em que só pessoas que trabalham com edição de texto, elas vão, muitas ali estão sendo pagas para falar bem daquele editor de texto. Você tem que estar sempre com o pé atrás. Mas buscar diferentes fóruns e ver onde as informações encaixam. When they match, when the information match. A última. What's the strangest thing you've ever read online? A coisa mais estranha, ixi, eu estou escutando, que chamam things. Tomara que não seja minha aluna da 3D cancelando a aula. All right. Tá. Ela não vai assistir, tá? Ela não vai. Eu vou te falar a minha última. The last one. Sabe a atriz Cláudia Raia? Você não conhece a atriz Cláudia Raia? Meu Deus do céu, esse povo não conhece mais nada. É que ela é muito antiga, ela tem quase 60 anos. E ela andou voltando para a mídia, porque ela, aos 50, acho que ela deve ter 57, 58 anos, teve um filho nessa idade, recentemente. E o mais louco é que esse filho que ela gerou o filho, não é barriga de aluguel, ela gerou o filho dela com um óvulo que ela congelou, porque ela já está na idade de, está na menopausa, então ela não está mais produzindo óvulos, ela não tem mais. Então, como que ela conseguiu engravidar do atual marido dela? Ela fez um procedimento de congelamento de óvulos dela. Ela deixou num banco de óvulos, esse ovo, né, que é um ovo, né? Óvulo é um ovo. E ela conseguiu engravidar de um menino bonitinho, até a foto dele, chamado Luca, uma coisa assim. Gente,
um monte de site matou o menino. Eu comecei assim, mas como assim? O menino morreu? Ele acabou de nascer, como que ele já morreu? Lá se poderia. Recém-nascidos morrem, isso aí não é esse o ponto. Só que aí eu vou no Instagram dela, tinha uma foto postada daquele dia com ela com o bebê no colo. Sabe? That was really strange to me. Eu não entendo por que esses sites gostam de matar celebridades, gente. Acho que coisa horrorosa. Acho que melhor nem comentar. Eu acho que eu tenho um que eu vi também há um tempo atrás, que viralizou, fazer o react do vídeo. E eu, oh my God, eu até tentei ver o vídeo, eu não aguentei, acho que nem um segundo. Very strange, very strange. Tá, então, como eu já passei a resposta da página 51 para vocês em foto, nós vamos dar início à unidade 7 semana que vem, tá? Vamos falar de voz passiva, unidade 7. Vamos falar de voz passiva em todos os tempos verbais. Vamos falar sobre tipos de materiais. E justificar, ou melhor, definir, descrever equipamentos, produtos, justamente quando não sabemos o nome deles. It's really interesting. Até um pouquinho de reciclagem vai ser falado aqui. Very good lesson 7. Very easy and good. So I hope you guys have a wonderful weekend. And I'll be posting this video soon. Bye-bye, guys.